Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Mais uma vez, estamos nesse pequeno curso de Introdução à Matemática, onde abordamos os números reais. Estamos agora a falar de comparação de números racionais. Como é que nós podemos comparar dois números racionais? Esse nós vamos aprender hoje. Então, vem comigo. Comparação de números racionais. Para comparar dois números racionais, nós temos que sempre usar a reta graduada. Isso facilita a visualização dos números maiores ou simplesmente os números menores. Então, com a reta graduada, facilmente nós conseguimos verificar o maior do menor, diferenciar o maior do menor. Então, vamos ver o que é isso de reta graduada. Reta graduada ou simplesmente eixo. Aqui é preferido dizer reta real, é a mesma coisa. Esta reta, onde temos à direita do zero, temos os valores positivos e à esquerda do zero temos os valores negativos. Bom, é importante saber que zero é maior que todos os números negativos. O que isso significa? Significa que se eu tenho um número zero e tenho um outro número negativo, não interessa. Por mais maior que seja o número, se ele tiver valor negativo, o zero será maior que ele. Eis o exemplo. Vamos ver o segundo caso. Zero é menor que todos os números positivos. É evidente. A partir do zero para lá, todo número que vier a seguir é maior que zero. Então, significa que se nós temos zero e temos 1000, obviamente o zero será menor que 1000, não é? Vamos ver o terceiro caso. Diz que todo número negativo é menor que qualquer número positivo. Ok? Vamos ver o que é isso. Temos um número negativo, qualquer que seja número negativo, 12, e temos um outro número positivo, qualquer, pode ser 1. Significa que este número positivo será menor que ele. O número negativo, este número negativo será menor que o número positivo. O menos 12 será menor que o menos 2. E isso é possível visualizar na reta graduada. Veja aqui o número 2, o número 1. O número menos 12, obviamente, estará muito distante do zero. Então, este número sempre será menor que 1, uma vez que esse número tem um sinal negativo. Ok? Vamos ver o quarto caso. Diz que de dois números negativos, o maior é o próximo de zero. Bom, o que isso significa? Significa que, a partir do nosso eixo, o número que estiver próximo do zero vai ser o número negativo que estiver próximo do zero, neste caso, sempre será maior que o número que estiver distante do zero. Isso significa que o menos 1 será um número maior que todos os números negativos que vêm antes dele. Então, menos 1 seria maior que menos 2, o menos 2 seria menor que o menos... maior que o menos 3. Podemos fazer da seguinte forma, Suponha que nós temos dois números negativos, 124, e eu tenho outro número negativo, menos 2. Conseguimos perceber que o valor menos 2 ele está muito próximo do zero em relação ao menos 24, não é? Esta reta continua, tanto para a esquerda quanto para a direita. Então, neste caso, o menos 2 seria maior que o menos 124. Ficou? É só isso. E tudo isso é fácil visualizar a partir desta reta, porque todo número que parte do zero e vai até o mais infinito, porque esse conjunto continua, ele sempre será maior que o número negativo. Ficou? Ficou. Vou te mostrar mais um outro item que é muito importante saber aqui na reta graduada. Bom, todo ponto na reta graduada é uma abscissa. Ele representa uma abscissa e uma abscissa representa um ponto. O que isso significa? Significa que a abscissa menos 3 tem um ponto C, ok? Eis aqui o exemplo. Temos o ponto H, O ponto H ele tem a abscissa menos 1. Vamos lá visualizar o ponto H, eis o ponto H e ele tem a abscissa menos 1.
O ponto F, ele tem a precisa menos 0,5. Vamos lá visualizar. Se este ponto realmente tem a precisa 0,5, veja aqui o ponto F e a precisa é menos 0,5. Ficou? Temos o ponto G, ele tem a precisa 3, não é? Veja o ponto G e ele tem a precisa 3, não é? Só para terminar, é importante dizer que de dois números iguais, né? Dois números iguais com sinais contrários, o maior sempre é o número que tiver o sinal positivo. Eis o exemplo. Temos raiz de 20 e raiz de mais 20. Obviamente que este número é positivo. É o mesmo número, a diferença é que um é positivo e o outro é negativo. Então, o número positivo sempre vai ser maior que o número negativo. Ficou? Qualquer pergunta sobre a comparação dos números racionais? Já vimos que os números racionais é um conjunto, né, de números que é possível de escrever em forma de fração. Nós já vimos isso nas aulas anteriores. Então, todo esse conjunto faz parte dos números racionais. Vamos ver um exemplo. Vamos comparar esse conjunto, o conjunto A e os seus elementos. Vamos comparar esses elementos. Vamos ordenar de forma crescente os números deste conjunto. Mesma coisa que compararmos. Ok? Então vamos apagar o quadro e depois resolvemos. Ok? Este o nosso exemplo. Diz o seguinte: ordene de forma crescente os números do conjunto. Este o conjunto A. Estão aqui os seus elementos. Então o exercício pede para nós ordenarmos de forma crescente. Então significa que nós temos que começar do menor número, não é? ao encontro do maior. Nós já vimos que o maior número no conjunto dos números racionais é o menor número possível, né? O número negativo, nesse caso, seria o menor número. O maior número negativo, não é? E conseguimos perceber que é o menos 10. A seguir é o menos 8. Depois dele temos o menos 4, menos 3, depois temos o 0, depois temos 1, depois temos o 4 e finalmente temos o 6. Então, fácil. Menos 10 seria menor que menos 8. E o menos 8, por sua vez, seria menor que menos 4. E o menos 4 seria menor que menos 3. Menos 3 neste conjunto é menor que o 0. O 0 neste conjunto é menor que 1. E o 1 é menor que 4. 4. E o 4, por sua vez, é menor que 6. Então, significa que o número 6 é o maior elemento deste conjunto A, não é? E podemos verificar isso na reta graduada ou simplesmente na nossa reta real. O menos 10 é o menor, depois segue o menos 8, menos 4, menos 3, 0, 1, 4 e 6. Então, é só isso. Ficou? Não se esqueçam que próxima semana vamos ter uma série de exercícios que nós chamamos de aula prática e vamos resolver mais exercícios que têm a ver com a comparação de números racionais. E espero que tenha gostado. Não se esqueça de deixar o like, subscrever-se no canal, ativar o sininho e até já.